idade já não ajuda mais levantar da cadeira, né? Mas a gente vai. Bom, hoje para a nossa reflexão, eu trouxe ali para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre a felicidade. Nós estivemos na outra vez, no outro encontro, falando sobre vida feliz, né? O que fazer, como que a gente pode ser feliz. E aí hoje nós queremos então falar um pouco sobre a felicidade. Será que a felicidade existe? O que é a verdadeira felicidade? Então, a busca da felicidade é um desejo inato no homem. Então, todos nós, por mais simples que sejamos, por mais instruídos, por mais abastados que formos, todos nós fizemos a nossa vida em busca da felicidade, né? Então é uma coisa que está dentro do ser humano, porque é Deus que nos criou, é aquela centelha divina que está em nós e que nos faz fazer a busca dessa felicidade, né? É o que nos dá então essa força, essa coragem para recomeçar todos os dias, né? E para que não dizer muitas vezes por dia em certas situações, né? Às vezes não chega só, né? Não é suficiente nós uma vez por dia darmos essa conta, né? Essa busca, essa força, mas precisamos repetir isso por muitas vezes durante o dia. E agora, como foi falado, né, nesses nossos irmãos que estão sofrendo tanto, às vezes a gente acha que sofre, né, temos nossas dificuldades, mas ninguém as recebe mais do que aquilo que já podemos enfrentar, né? Isso ali é da justiça divina. Então, imagina esses nossos irmãos na Colômbia, era no Peru, né? E assim vai. E nós estamos diante de situações assim bastante graves com o tempo que está se prevendo ali, mas não adianta a gente se colocar em desespero, né? Ontem uma pessoa me passa uma mensagem me perguntando, me fala se é assim. Eu só vejo na internet pedindo, vão fazer kit de socorro, fazer isso em função desse tempo que está previsto vir, né? Dos furacões e não sei que, tornados. Eu disse para ela assim, nós temos que fazer a nossa parte, nos proteger sempre, agora não nos angustiar com aquilo que poderá acontecer, porque Deus não permite aquilo que não é para nós, né? Então depois ela até disse, ai que bom que me falou, porque eu já estava entrando em desarmonia comigo mesmo em função dessas preocupações. Então, porque na realidade nós todos estamos sempre à procura de sermos felizes, mas às vezes a gente não consegue coordenar isso bem e fica se angustiando com aquelas dificuldades com que a gente está passando, né? E então, é importante então cuidar para que esse sentimento, essa energia não nos torne então um motivo de infelicidade ou de desânimo, porque tem pessoas quando diante da dificuldade então desanima, né? Porque se sentem vitimadas ou então porque acham que já não tem mais força. Mas nós temos que sempre acreditar de que o Pai não manda uma prova maior do que aquela que nós já podemos enfrentar. Isso significa que alguns passam muito bem por uma determinada prova. Outros de nós ainda não conseguimos passar bem. Mas e quando a gente começou a estudar no primário, a gente foi bem desde o primeiro dia? A gente escreveu fácil desde o primeiro dia? A gente fez contas fáceis? Não.
A gente teve que fazer isso muitas vezes e tem que uma vez acontecer para nós as dificuldades para a gente poder se fortificar e se conhecer e se tornar mais experiente na vida, porque a vida precisa de experiência, né? E no livro O Consolador, que é um livro psicografado pelo Chico, e que da questão 240 é de Emmanuel, era um grupo de estudo lá de Minas Gerais, de estudo dos espíritas, que tinham muitas perguntas, até porque as perguntas também vinham das outras pessoas que atendiam. E aí perguntaram, falando para o Chico, se eles poderiam, para ele perguntar para o Emmanuel, se eles fizessem essas perguntas, se ele iria responder. Aí ele disse que poderiam fazer as perguntas, na medida que ele poderia, que ele saberia, ele ia responder. Então, na questão 240, eles perguntam a Emmanuel o seguinte: de algum modo pode-se conceber a felicidade da Terra? E aí o que ele responde? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em algum lugar. Então, em algum momento, em algum lugar, nós vamos nos encontrar felizes, né? E ele, um pouco mais para baixo, ele coloca assim, ó: a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que os cercam no planeta. É uma chamada para a gente, né? Então, às vezes, a gente se sente tão infeliz e não consegue nem olhar um pôr de sol, uma flor, né? Não consegue mais se alegrar com isso. Então, a gente tem que ficar atenta a isso, a essas coisas que nos cercam. Tudo isso tá ali, não está por capricho de ninguém. Está ali para a nossa felicidade. Nós que temos que procurar encontrar a felicidade dentro dessas coisas que nos cercam, né? De uma planta, de uma fruta, que coisa maravilhosa, uma laranja bonita, uma bergamota nessa época do ano, uma maçã toda. Quem de nós conseguiria fazer? Ninguém, né? Então, mas nós às vezes não nos damos conta de tudo isso que nos cerca. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 20, o Espírito François Nicolas Madeleine, em 1863, bem no período que o Evangelho estava sendo composto por Kardec, né? Muita coisa dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das próprias reflexões que Kardec faz, né? E ele passou essa seguinte mensagem, é uma mensagem comprida, quem depois puder olhar no item 20 do capítulo 5º, é muito bonita a mensagem, eu peguei só 2 trechinhos. Primeiro, ele começa assim: a felicidade não é deste mundo. E esta é uma frase do Antigo Testamento do Eclesiastes, né? Então, a felicidade, como nós a temos na ânsia de, né, que essa própria ânsia da felicidade é uma coisa muito boa, porque é isso que nos ajuda a procurá-la, a fazer de tudo para sermos felizes, né? Então, mas ela existe em nós porque isso é uma chama divina que tem em nós, né? Para que a gente procure essa felicidade, porque junto da felicidade, aos poucos, nós vamos entendendo que também vem a nossa perfeição. E daí ele continua mais embaixo, mais no final da mensagem, ele diz o seguinte: a Terra é um lugar de provas e expiações. Todos nós já sabemos isso e vivenciamos isso, né? Mãos à obra, meus queridos filhos.
que vossos corações aspirem a este grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Olha só o que ele nos coloca. Que a nossa felicidade hoje deve consistir em nós prepararmos um mundo melhor para as gerações que vão vindo. Nos preocuparmos com a natureza, nos preocuparmos com nossa maneira de ser, para que os pequenos possam olhar para nós e tirar as lições, né? E esses depois vão passar para os seus filhos e certamente nós, em 3, 4 gerações, por aí na média, nós estaremos de volta e vamos encontrar esse mundo melhor que ele coloca ali. Então nós temos que realmente começar a nos atentar às coisas que nos cercam e procurar dentro disso a felicidade, porque ela não é impossível, mas ela não é completa neste nosso mundo, porque, como disse antes ali, todos ainda somos bastante intoxicados pelas coisas materiais, o que nos dificulta então essa felicidade. E no Livro dos Espíritos, pergunta 614, que eu acho que já todo mundo sabe. Eu amo essa pergunta, assim, sabe? E essa resposta principalmente. Mas eu gosto de trazê-la de volta. Né? Então, quando Kardec pergunta se a lei natural e a lei de Deus é a mesma coisa, daí ele diz assim: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós estivermos nos sentindo infelizes, vamos pensar um pouco: será que eu não pisei na bola? Será que eu não deixei de me preocupar em vivenciar a lei divina, né? Porque a lei de Deus, ela nos atinge em toda a nossa vida. Não só a nossa vida religiosa, mas na nossa vida do dia a dia, né? Então, como eles respondem ali, que o homem ali, a criatura humana, né? Só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, dentro disso, eu acho que assim, a gente tem que pensar 2 vezes antes de se queixar: eu sou muito infeliz, né? Porque eu tenho que olhar se eu realmente estou vivenciando aquilo que eu já sei que é a lei de Deus. E aí, na 621, Kardec pergunta: então, aonde está escrita essa lei de Deus? Nós temos que saber aonde a gente vai encontrar para aprender ela, para se conscientizar. E aí eles só respondem assim: na consciência. E consciência, cada um tem a sua, né? E é ali que está escrita a lei de Deus. Só que o que acontece é que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento dessa consciência, o despertar da consciência. Porque nós vemos assim, todas as pessoas têm consciência. Todo ser humano, todo espírito encarnado tem a sua consciência. E a gente se encontram pessoas que não têm o mínimo do senso de consciência, né? Mas aí nós temos que cuidar para que a gente desenvolva, esclareça cada vez mais essa consciência, porque aí nós temos aquela sensação, quando a gente faz o que deve fazer, a gente fica em paz. Quando a gente faz o que não deve fazer, a gente não fica bem, né? Isso já nos acontece a nós todos, eu acredito. Porque na fase que a gente está da sua espiritualidade, eu acredito que a gente já tem esse bichinho, como chamam outros, dentro de si, que começa a resmungar quando nós pisamos fora, né?
Então, é para que a gente retorne, repense de novo e refaça melhor. Não é para a gente se condenar, né? E na questão 922, aí ele faz uma pergunta assim: haverá alguma soma de felicidade para todos os homens? Se tem alguma coisa assim que é geral para todo mundo, é uma base da felicidade, qual seria então essa base da felicidade? E eles respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa é a necessidade que todos nós temos, né? Todos nós precisamos do necessário para poder viver feliz daquela maneira como já conseguimos viver. Porque a miséria não faz parte dos planos de Deus. A miséria é fruto do nosso egoísmo. A pobreza, sim, porque todos nós, espíritos, temos que passar pela pobreza, pela riqueza, pela abundância, para que a gente possa aprender tudo isso para a nossa vida espiritual. Se hoje nós estamos passando por dificuldades financeiras, de saúde, de trabalho, é porque nós estamos passando por esse aprendizado. Numa próxima encarnação, talvez a gente venha com mais disponibilidades financeiras, mais facilidade, e aí nós passamos por uma prova, segundo os espíritos, mais difícil do que a prova da pobreza, que é a prova da riqueza, e porque aí nós temos que aprender a aplicar a riqueza para o bem de todos, né? Não distribuir a riqueza, não quer dizer isso, mas fazer com que aquilo que nós temos sirva para outros também poderem se desenvolver, seja isso através de oportunidades de trabalho, de estudo, né? Nós não precisamos sair ali e nos tornarmos mendigos. Para quem tem a riqueza, o importante é que aquele dinheiro, aquelas possibilidades financeiras que tem, sejam muito bem aplicadas e de uma maneira direta ou indireta atinjam as outras pessoas que estão ao seu redor. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo, aí no item 5, Kardec nos traz assim, uma lição maravilhosa chamada O Ponto de Vista. Então ele deixa bem claro que nesse ponto de vista vai depender de onde nós colocarmos a nossa compreensão para que as coisas, os nossos problemas, as nossas dificuldades sejam maiores ou menores, né? Por exemplo, se tu viaja de avião, ou tu tá lá numa altura, ou que tu olhar lá embaixo tem uma miniatura de tamanho, né? Agora, se tu tá ali junto com aquela miniatura lá de cima, tá aí, ela pode se tornar enorme, né? Então, nós precisamos aprender a olhar as coisas do mais alto. Significa com um sentido diferente, né? E fazer da felicidade um objetivo para nossa viver, para a nossa vida do dia a dia. Então, seria assim, viver o momento presente, o que eu posso hoje, dentro das minhas condições, dentro do meu tempo, dentro das minhas possibilidades, fazer para que o mundo se torne um pouquinho melhor para aquelas gerações que vão vir depois. Isso se chama felicidade, se eu conseguir vivenciar isso, né? E quando nós deixarmos um pouco de lado aquilo assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, ou quando eu tiver dinheiro, eu vou, né?
aquelas coisas de condicionar a vida feliz a uma determinada situação monetária e material nossa, né? Então nós temos que procurar, dentro daquilo que me é possibilitado, é essa lição que eu tenho para aprender. Não adianta eu ficar sonhando com outras possibilidades que talvez nunca vão acontecer, né? E aí tem alguns itens de atitudes para uma vida mais feliz. Primeiro, evitar comparar-se com os outros. Esse é um grande problema. Quem de nós já não passou por isso, por uns momentos até de desânimo, de mágoa, talvez de se menosprezar, porque se comparou com o outro, né? Nós somos pessoas, somos espíritos individualizados, cada um está fazendo o seu caminho. Então, é sempre que a gente se comparar com o outro, seja isso no conhecimento, seja isso na nossa vida, na maneira de viver, na maneira de poder se vestir, de comer, e aí se comparando sempre vai ter um quesinho que pode nos levar ao desânimo, a nos sentir injustiçados, a nos sentir menos agraciados por Deus, e ali vai toda uma situação que nos atrapalha bastante na vida. Então ninguém tem que se comparar com ninguém, cada um está na sua caminhada. Tem muitos caminhando do lado da gente, mas ninguém vai caminhar pela gente. Se eu parar, eu fico para trás. Então, o negócio é fazer de todos que estão junto conosco companheiros de caminhada, mas não que vão me substituir, nem eu vou substituir ninguém nesta caminhada que cada um tem que fazer. Segundo, não idealizar uma vida perfeita para ser feliz. Condicionar a felicidade a determinada situação, posses, etc., como a gente já falou, né? Então não podemos fazer esse condicionamento. Se eu tivesse isso, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro para poder ajudar fulano, então por que eu não posso ir lá dar um abraço? Quem sabe lá ajudar um trabalho que a pessoa tem, né? Vamos fazer aquilo que nós podemos com as nossas condições. E o terceiro, a gratidão. Então, não se fixar naquilo que eu não tenho. Mas eu não posso. Porque eu não tenho isso. Porque também nada para mim. Não se fixar nisso. É o que a gratidão nos faz agradecer aquilo tudo que nós já recebemos. E Divaldo, como a Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos diz que a gente deve agradecer, inclusive os sofrimentos, deve agradecer o amanhã, né, que ainda nós nem sabemos como vai ser. E isso nos livra um pouco da angústia de querer viver o amanhã, porque o ontem, como dizia Chico, não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos nós podemos, a partir de agora, começar um novo fim, né? Então, sempre isso está nós, em todos os momentos, em todos os dias, nós podemos repetir isso. E quarto, crer na transcendência da vida. Nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa, né? A nossa verdadeira casa, a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós estamos passando um período como espíritos na matéria para fazer os nossos aprendizados, como já passamos talvez milhares. E vamos passar outros tantos, né? Mas nós não somos daqui. Então, nós sabemos, cada um de nós, e às vezes nós partimos muito rapidamente, outras vezes nós passamos, assim, até ansiando para chegar à nossa partida, né? Principalmente pessoas de muita idade, que estão ali no sofrimento, na dependência, né?
Mas tudo isso não é legal, a gente deve vivenciar o dia de hoje. Quinto, para ser feliz, basta seguir os ensinamentos que Jesus nos traz no Evangelho. E qual é a base do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Jesus ainda explica o que é amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, inclusive quando eu estivesse na condição dele, na situação dele, né? E não fazer aquilo que eu não gostaria para mim. É só isso, nós não precisamos aprender mais do Evangelho do que isso, ele resume tudo, né? E José Carlos de Luca tem um livro chamado Feliz, né? E nesse livro ele tem um capítulo 35, onde ele fala o segredo das pessoas felizes. E aí ele coloca algumas coisas assim, até numera, né, para nos colocar esse segredo. Então, o segredo para nós sermos felizes seria o seguinte: boa autoestima. É a primeira coisa, a gente não pode se desprezar, a gente não tem que se assumir como ser pior que os outros, cada um na sua caminhada, na sua possibilidade, né? Então, sentir-se feliz consigo mesmo. Olha que bom isso, né? Eu poder olhar no espelho e me dizer bom dia, estou eu aqui, eu estou feliz, né? Hoje vai ser uma pessoa feliz. São exercícios que a gente pode fazer que nos ajudam durante o dia depois a nos sentirmos melhor, a produzir até mais, né? Evitar se comparar com os outros, que nós já falamos, né? Reconhecer seus potenciais e fazer uso dele. Ah, mas eu não posso fazer isso. Ah, mas não. Quantas vezes a gente está precisando de alguém para ajudar a fazer uma determinada tarefa, seja isso na casa espírita, seja isso na nossa casa, na vizinhança, na comunidade. E tem um provérbio que diz assim, que se tu precisa de alguém para te ajudar, procura pelo mais ocupado, porque ele vai conseguir te ajudar, porque os que estão menos ocupados provavelmente não vão ter a disponibilidade de ajudar. Em outras palavras, é porque são pessoas tão menos desocupadas, menos ocupadas até porque não se propõem a fazer alguma coisa que poderiam fazer, né? E reconhecer seus pontos fracos e superá-los pouco a pouco. Isso também é importante, né? Mas como antes se falou ali na hora das orações, né? Tornar-se cada dia um pouco melhor, procurar corrigir seus erros, mas não com desespero, não com angústia, não, porque daí nós resolvemos uma coisa e não resolvemos, arrumamos outra. Então a gente tem que procurar se olhar como que a gente é e aí trabalhar em cima disso, cada dia um pouquinho, né? E trabalhar de uma maneira, colocar aquilo assim como uma coisa prática. Não assim, amanhã eu vou fazer o propósito, amanhã eu vou ser melhor. Mas melhor em quê? Se chamar um arquiteto para fazer reforma na tua casa e tu dizer para ele, eu quero reformar a casa, o que ele vai perguntar? O que tu queres fazer? O que pretendes fazer? Qual é a tua ideia, né? Então tu tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto de vida. Se a gente não tem um projeto de vida, a gente não consegue ir muito prático nas oportunidades que a gente tem, né? Depois ele coloca assim, o senso de controle. Nosso destino é regido pela lei de ação e reação. O que hoje plantamos, amanhã colhemos. Ninguém de nós escapa disso, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco disso, né? Então, quando vem as situações mais difíceis, principalmente, que a gente se pergunta o que eu vou aprender dessa situação.
como eu vou fazer da melhor maneira para resolver isso ali. E não assim, por que comigo? Isso não vai resolver. O que eu vou aprender, o que eu vou fazer, que é o positivo para fazer dela. Otimismo. Tudo na vida começa com o nosso pensamento e com nossa mente. Então, nós temos que cuidar muito do nosso pensamento, cuidar, colocar pensamentos positivos na mente. E hoje em dia, com as redes sociais, e gente, nós estamos entrando num período que vai ser muito difícil. Vamos tentar colocar coisas, em vez de ficar escutando todas as notícias, inclusive essas do tempo, a gente colocar uma leitura, alguma coisa para refletir, uma conversa boa com as pessoas, né? Porque muitas famílias já não se conversam mais, né? Não porque estão de mal com um com o outro, mas porque cada um está ocupado com suas coisas, né? E com o seu celular, né? E o celular, realmente, celular na mesa é a coisa mais triste, né? A sociabilidade, olhar para o lado e enxergar o outro. Isso também nos traz felicidade. Eu acho que todos nós entendemos o que quer dizer isso, né? Cooperar com aquilo que já podemos fazer, cuidar de nossas palavras. Quantas vezes a gente diz, pô, eu podia ter dormido sem essa, né? Eu podia sair dessa reunião sem ter dito isso que eu falei, da maneira como eu falei, né? As palavras são muito agressivas. Ser uma pessoa de fácil trato, isso traz também felicidade para os outros que estão conosco. E a felicidade que a gente espalha, ela volta para a gente. É a lei do universo, né? Assim como se eu me sinto uma pessoa emburrada, agressiva, a resposta provavelmente vai ser essa. Então, se eu sou uma pessoa de fácil trato, como ele diz ali, então eu também, com certeza, as pessoas vão me tratar bem, né? Então, tem pessoas que nunca enxergam que alguém é uma pessoa difícil. Por quê? Porque elas acabam tratando bem as pessoas e as pessoas respondem assim. Porque se alguém me trata bem, eu não vou agredir aquela pessoa, não é assim? Então, nós temos que dar esse insight para outra pessoa, muitas vezes pessoas que nem se dão conta que estão maltratando com as próprias palavras, né? E ninguém vive sozinho e ninguém é autossuficiente. E para lembrar aquela frase que eu falei na outra, se você quer... eu tenho que ler ela agora, não me lembro mais bem. Se você precisa acordar você precisa acordar com disposição se quiser dormir com satisfação. Eu gosto bastante dessa palavra do André Luiz numa mensagem. E aí, então, era essa a nossa reflexão para hoje. Eu acho que cada um de nós pode tirar alguma coisa para se localizar na vida e tentar fazer que isso penetre na nossa vida do dia a dia, né? Que Jesus permaneça com todos nós.